Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22NET ou 522 em HD, larga brasa na TV. Olha, nós tivemos vários problemas relativos ao funcionalismo municipal. Parece-me que está havendo mais alguns que, ao invés de problemas, seriam soluções. Pelo menos assim são apresentados os do Sasson e etc. e tal. Não se falou muito sobre o assunto. Mas Maquiavel, El Príncipe Maquiavel, que tinha muita participação dos reinados em uma determinada época, dizia que se o mal tiver que ser feito, faça-o de uma vez. Se o bem tiver que ser feito, faça-o em pílulas. Não vou comentar antes de, só coloquei os pressupostos. Agora, devagar com andor, que o santo é de barro. Devagar com andor, que o santo é de barro. Verifique o que está acontecendo no DAERP. O pessoal está demonstrando um contentamento explícito. Certo? Não é assim. Não é por aí. Não adianta colocar elefante em loja de louça. Não vai sobrar uma. Não por culpa do elefante, por culpa das dimensões do conteúdo dentro do contingente. Finito. Nada mais a ser dito ou comentado. Somente ficaremos aqui no nosso tugúrio aguardando resultados. Agora, quem não ouve conselho, ouve coitado. Ouça bem. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Finito. Vou falar com a Valéria Giglio Ferreira. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos, todas. Nós já falamos sobre esse assunto. Ontem comentamos com o doutor Alexandre Cruz a respeito da situação de uma epidemia que estamos tendo no país, que é a questão do suicídio. São 32 pessoas que morrem por mês, praticamente 1.000 pessoas por ano. E, obviamente, 1.000 pessoas por mês. 32 por dia, 1.000 pessoas por mês, 12.000 por ano. Aumentou de uma forma incrível o número de pessoas que procuram na morte a solução dos seus problemas. Nós comentamos aqui outro dia, comentamos sobre isso, comentamos aquela questão de gênero, que você me dizia ser um pouco com o freio de mão puxado. E agora eu pergunto para você, a questão do gênero não está mais com o freio de mão puxado, porque houve uma decisão judicial. E a questão do suicídio? Olha, Morandini, essa questão da epidemia de suicídio, ela é uma questão que vem acontecendo já há um certo tempo, em diferentes... Agora acumulou, né? Acrescentou mais. E ela no Brasil, agora ela está se dirigindo ao ápice, mas em outros países ela já atingiu o ápice e já começou o declínio. Mas aqui, por exemplo, não tem prenúncio de que a curva de Gauss, que é aquela que sobe e desce, está em declínio. Por quê? Porque o declínio nos países em que o índice de suicídio já começou a baixar há algum tempo, o que eles fizeram? Eles tomaram atitude, né, gente? Tem que tomar atitude. Começaram a fazer programas de prevenção. E esses programas de prevenção que foram feitos foram eficazes o bastante para derrubar esses índices, né? Que é o que a gente espera que o Brasil também faça. Em meio a tantas coisas que são discutidas, eu penso que tem uma aí que pede socorro, que é a população extremamente angustiada. Muitos jovens, idosos, o maior número de idosos acima de 70 anos. Por quê, né, Morandini? Eu penso que são algumas coisas, é também um tema complexo, mas eu penso quando você fala em duas coisas. O que leva uma pessoa a pensar em dar cabo à própria vida, né? Deus nos livre e guarde. É a falta de perspectiva. A falta de perspectiva de
de que o caminho possa continuar de alguma forma que seja melhor do que a forma atual. Mas aí, nesse país, meu Deus, não existe alguma perspectiva positiva. A gente vê que vai ser o ramelão, a mesma coisa todo ano, toda a mesma coisa, e nós vamos sendo enganados cada vez mais. Não, mas sim, mas aí acontece uma coisa assim, Morandini. Alguma área da vida tem que estar boa, né? Tudo não está bom. Se é família, você já não a tem. Está todo mundo no WhatsApp, o marido divorciando, deixando a mulher, etc. e tal, e deixando com os avós os filhos, porque assim, antigamente comia-se um saco de sal juntos. Então a pessoa, para conhecer a outra metade, tinha que comer um saco de sal junto. Não é no mesmo dia, claro que comendo na alimentação. Acontece que hoje, mas não dá para 3, 4 meses, ou então enquanto tiver a gravidez. Aí entrega-se para a avó a criança e vamos nós para a balada. São muitas coisas, né? A gente poderia pensar, por exemplo, numa coisa que é unanimidade e que culmina muitas vezes nessa situação para os casos de suicídio, muitas vezes Sim. A gente vê isso, que é a questão do estresse, né, Morandini? O estresse, ainda hoje, por esses milhares de livros que a gente tem sobre que existem escritos sobre o estresse, uma coisa é comum a todos, aquilo que foi primeiramente tabulado, que o estresse percorre 3 etapas. Estresse, sentimentos negativos, raiva, mágoa, tristeza, são sujeitos ao efeito cumulativo. A partir de um certo ponto, o organismo não consegue mais processar aquilo, a toxina que gera. Isso, seja tristeza, seja desesperança, seja raiva, seja cansaço. E a autoestima, né? A falta da autoestima. Sim, porque a autoestima ela vai dar combustível para reverter isso. Mas na medida que esse estresse, esse sofrimento, essa angústia seja perseverante, são 3 etapas do estresse. A primeira, alarme. Alguma coisa está saindo do ponto de equilíbrio, alarme. A segunda, resistência. Olha como que o corpo é maravilhoso, ele vai resistir bravamente ao estresse. Mas essa resistência no sentido de reverter, pensa numa curva assim, 1, 2, 3. Ele vai tentar o corpo voltar à forma antiga. Isso, é a questão da resiliência. Se não é possível, se o estresse continua ali em cima da pessoa, vai da segunda etapa para a terceira, que é o colapso. Então, 1, 2, 3, alarme, resistência e colapso. O físico também, físico e mental. Então, eu penso muito nesse índice de suicídios em cima essa terceira fase do estresse, que é o colapso. Bom, isso daí não está também ligado a essa, você falou, a falta de família, a falta de uma reciprocidade no amor. Porque hoje os interesses estão mais na forma. Porque todos esses o cidadão vê a loira bonita, ele vê a forma, não vê o interior. Aí gera uma criança que vai ficar ao Deus dará e que depois vai ter problemas também. Sim, todas essas pressões, elas existem. Vivemos uma crise mundial de mudança de ordem, né? Acabou o patriarcado, estamos construindo uma nova ordem. Então, vivemos uma crise mundial. Esse índice de suicídios eu relaciono muito a essa terceira etapa do estresse, que é o colapso, porque o colapso na terceira fase, Morandini, ele pode ser reversível ou irreversível. Mas reversível através de acompanhamento médico, psicológico e até de remédio, né? Sim, para isso que a sociedade dispõe desses serviços de atendimento à saúde física, tipo psicológica, CAPS, né? Tipo isso. O serviço de atendimento físico, psicológico e até, muito importante citar, o atendimento espiritual, feito pelas comunidades religiosas. Porque o município não serve. Não estou me referindo a isso. Eu falo, a sociedade como um todo, ela vai dispor dessa instrumentalização. Mas, porém, muitas vezes, quando a pessoa chega nesse nível do colapso, é meio que essa falta de perspectiva que acaba acontecendo e que leva a isso. Bom, meditação ajuda? Muito. Muitos estudos mostram a importância da meditação. Sabe por quê? Porque na meditação a pessoa sai da loucura do mundo, do caos do mundo e volta a ocupar... uma introspecção. Ela volta a ocupar seu próprio espaço interno,
que na loucura do mundo, Morandini, a pessoa acaba saindo também de dentro de si. E entra no inconsciente coletivo negativo? E entra no caos do mundo, muitas vezes. Não sei se você já ouviu falar, aquele tamboreio dos índios, que antecede muitos rituais indígenas. Sim. Sabe para que serve aquilo, Morandini? Olha que lindo que é a gente entender. O tamboreio, em muitos dos rituais, ele serve como um aviso que é hora de voltar-se para si mesmo. Que é a hora da meditação. Voltar-se para si mesmo e se preparar para o ritual que vai acontecer ali. E no dia a dia da nossa sociedade, às vezes a gente perde esse momento tamboreio. Aquela sinalização de, para tudo, volte-se para si mesmo. É igual o canto gregoriano, que também é uma introdução à mentalização, né? Então é muito importante. Sabe por quê? Porque também tem uma outra coisa linda que os historiadores estão mostrando, que a nossa cultura estava tomada pelo mito de Hermes, Deus da comunicação, movimento, 3 festas para ir no mesmo dia, e que isso está esgotando o ser humano. Chega no fim e não consegue nada. Está levando o ser humano a um esgotamento físico, emocional, e o estresse também, psicológico, mas que já está vindo uma nova deusa, que é Héstia, a deusa da lareira. Aquele prazer de ficar em casa, quietinho. Está demorando essa Héstia, hein? Pelo amor de Deus, como é que está demorando essa Héstia? Está vindo no lombo do burro ou em cima do tartaruga? É que é todo um processo histórico, né, Morandini? Sim. É um processo histórico. Por outro lado, também os historiadores dizem, olha que bacana, que o ser humano, ele vem há milênios fazendo um movimento para fora. Chegou à Lua. E agora começou um movimento para dentro. Voltando. De voltar para dentro de si. Chamado Rise Again. De voltar para dentro de si. Bom, Valéria, nós estamos conversando sobre isso, sobre suicídio. Uma coisa está relacionada à outra. Se o cidadão divorcia, se joga uma criança na rua, ao Deus dará, sem aquele vínculo paterno, sem o exemplo do pai, sem o aconchego da mãe, passa para os avós, se tiver avós, isso tudo tem como consequência alguma coisa, não é? Sempre tem, né? Aliás, veja bem, você acompanha casais. Sim. Muitos casais. Sim. Tem até alguns casos que eu fico bestializado de ouvir, que você me contou, claro, preservando nomes, etc. Né? Aquele que telefonou para você à noite, dizendo o seguinte, olha, minha mulher quer colocar mais um parceiro na relação nossa. E o que você disse? Esse caso não foi paciente, não. Não foi paciente. Foi um telefonema que eu recebi no consultório sobre a questão do swing, né? Para eu orientar lá, às 6 horas da tarde, o que eu achava. E aí você disse que ia arrumar mais enguiço para a cabeça dele. Que uma relação esvaziada não se preenche colocando mais pessoas na relação. Ela se preenche levando a uma aproximação do casal, resgatar os olhos nos olhos. É por aí que faz o resgate, não pondo mais gente no meio da relação. A relação já está assim, você vai pôr mais gente, vai ficar assim, né? E hoje muita gente está indo atrás disso, né? E depois se frustra, né? Morandini, é um tempo de muita perdição, né? As pessoas estão muito desorientadas, elas querem ser felizes, mas elas não sabem... E daí o tóxico também, muitas vezes, né? Sim, sim. Que é a falsa felicidade, né? E depois vem o bode que se diz, né? A hora que acaba tudo, vem a frustração total. É isso? Sim. Galera, o que você tem sentido no seu encontro com casais, sendo uma terapeuta da família? Eu tenho sentido um amadurecimento muito grande das pessoas e que, se por um lado tem muita gente que joga ainda o casamento no lixo, tem muita gente que se preocupa com 2 coisas. Em o que está acontecendo com esse casamento que está sintomatizando e buscando, então, terapia, uma cura para essa relação porque os casamentos também adoecem, né? Podem adoecer. Então, tem muita gente buscando essa cura da relação conjugal e também, Morandini, para aquelas situações em que vamos dizer assim, o casal chega à conclusão que há uma indicação de separação, a chamada boa separação.
onde eles preservem, por exemplo, o casal parental, que para sempre eles vão ser pai e mãe dos mesmos filhos e filhas. Independente da condição. Eles têm que achar um jeito de se entender nesse âmbito. Que eles têm que cuidar. Que eles têm que cuidar. Pai é pai, nunca vai deixar de ser. Mãe é mãe. E eles nunca vão deixar de ser um casal parental. Eles vão para sempre. Tá vendo essa consciência, Valéria? De pouquinho tá. De Sim. pouquinho quanto? É o processo histórico, né, Morandini? Para X casais que largam, às vezes, a relação no que a gente chama de separações fúteis, já temos uma boa porcentagem que não quer isso, que tem consciência. Vem havendo um despertar. Veja, eu tenho muitos amigos no rádio, na TV, que fazem o trabalho de DJs. Eles dizem que nas festas dos filhos pequenos, quem mais arruma músicas horríveis, dessas músicas que o Beethoven fica rodando na tumba, né, como ventilador, são as mães. As mães que escolhem as músicas. Então, essa é uma questão que precisa ser muito também grande maioria colocada, que o que a gente vê ainda hoje, com toda a divulgação que a psicologia vem fazendo, é o quanto pai e mãe frequentemente usam os filhos como depositários daquilo que pai e mãe gostaria de fazer e não faz. Então, põe lá a criança, o adolescente, a adolescente para fazer. Ou seja, projeta seus aspectos sombrios no filho, na filha, crianças ou adolescentes, em vez de resolver isso internamente como adultos. Então, muitas dessas situações é projeção dos pais. Os pais querem aquilo, não os filhos. Os filhos fazem aquilo que eles são induzidos a fazer, muitas vezes. E a decorrência? A decorrência é que somente lá na vida adulta é que a pessoa vai poder se questionar quando já tiver com um ego maduro, que é uma certa consciência de si mesmo, que a pessoa vai questionar o que é dela e o que é do outro, o que é dela e o que era de pai e mãe, ou é de pai e mãe. É só na vida adulta que a pessoa vai conseguir se desvencilhar dessas projeções e buscar uma identidade própria. E falar, não, meu pai queria que eu fizesse isso, minha mãe queria que eu fizesse isso, mas eu não sou essa pessoa, eu não quero. Só lá na vida adulta. Então, pai e mãe precisam ter muito cuidado de não ficar projetando a sua sombra nos filhos e filhas. Quando a consciência do livre-arbítrio chega a essas crianças, é isso? Porque ela não tem consciência do livre-arbítrio. Ela é influenciável. Quando ela tem essa consciência, ela... né? E isso vale também como reflexão para as próprias questões que estão sendo levantadas aí de sexualidade, né, Morandini? É preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito cuidado nesse campo da sexualidade humana. Que agora parece que houve um divisor de águas, né? Isto. Esse campo da sexualidade humana está muito longe de ser uma coisa simples ou simplista, como as pessoas querem colocar na mídia. Existe todo um processo de amadurecimento no ser humano que envolve a sexualidade. É preciso ter cuidado também com, assim como pai e mãe muitas vezes projetam nos filhos expectativas ligadas à profissão ou qualquer outra coisa, não é descartada a possibilidade desse ingerenciamento aí de expectativas de pai e mãe nas questões de todas as ordens. Então, esse campo da sexualidade precisa ser visto com muito cuidado, não é dessa forma como vem sendo colocado, pão, pão, queijo, queijo, pedra, pedra, água, água. Todos nós temos um pouquinho de cada característica humana e cada um vai gerenciar. É uma influência também de hormônios, etc. Se não são bem controlados, podem jogar para um lado ou para o outro. É toda uma complexidade, né, Morandini? É uma complexidade física, uma complexidade psicológica, uma complexidade familiar de várias ordens. Então, eu penso que não se pode ser irresponsável com essa questão, porque quem pagaria o preço dessa irresponsabilidade de taxar é isto ou não é isto, é o ser humano. Agora, uma outra coisa. Pedofilia tem aumentado muito. E geralmente é dentro de casa. Você já se, vamos dizer assim, surpreendeu
dando uma terapia para um casal e encontrando casos concretos? Olha, essa questão da pedofilia é uma questão também muito complexa que sempre ocorreu e agora, para o bem ou para o mal, mas eu acredito que seja para o bem, ela veio à tona. Então, a gente está tendo mais liberdade, tanto no consultório quanto fora do consultório, e a liberdade até aqui na TV, nesse encontro, por exemplo, de abordar isso. Pai e mãe precisam ficar atentos. Não é porque é parente, não é porque é vizinho, não é porque é seu melhor amigo, sua melhor amiga, que você entrega seu filho sem analisar esse contexto. Tem risco de pedofilia? Não tem. Então é preciso analisar isso realmente. Agora, uma outra coisa. Dentro da circunstância atual, dentro dessa situação caótica do Brasil e tudo mais, isso influencia nas famílias? As famílias passam a descrer da justiça, passam a descrer dos homens, e, enfim, tem algum tipo de socorro, tem algum tipo, vamos dizer, seja religião, seja a união da família, enfim, alguma coisa que dê um alento? Bom, eu particularmente sou uma pessoa muito religiosa e agora eu me coloco como pessoa. A religião é sempre uma luz que acompanha a gente. Não importa a religião, qualquer que seja ela. Olha, eu na minha vida pessoal tenho um critério assim. Eu amo todas as religiões, eu tenho a minha, lógico. Para mim o critério, Mariandine, assim, é do bem. Se é do bem já tá bom demais. Porque o bem vai movimentar as coisas de uma maneira que seja boa e a luz vem. Frequência legal. Isso, é do bem, já tá bom demais. Não precisa muito mais do que isso. Agora, afinal, o que você orienta os pais para ter nos filhos um aliado e evitar suicídio, etc. O que fazer? Olha, Mariandine, essa pergunta é uma pergunta muito bonita e eu colocaria assim, muitos estudos estão mostrando que o que faz adoecer, o que gera sintomas, são os desligamentos. O desligamento em relação ao mundo espiritual, ao universo, o desligamento em relação a pai e mãe, o desligamento em relação aos irmãos, irmãs, parentes de primeiro lugar, isso, a família de uma maneira geral, desligamento em relação aos cônjuges, desligamento em relação à sua própria história. A nossa história é uma fonte de riqueza na nossa vida. Desligamento em relação aos filhos e filhas, desligamento em relação à natureza. Então, como que a gente pode fazer para a gente ir evitando sintomas, a gente ir construindo um novo paradigma de caminho da felicidade, retomando as ligações, do tipo assim, se desligou, tem que religar. Religião é religar. Religião é religar. Importa qual seja. Sendo do bem, tá ótimo. Valéria, muito obrigado. Isso é muito importante, a gente quer orientar as famílias. E você é alguém que tem essa competência e essa aceitação por parte das famílias. Eu agradeço muito, Deus permita. Muito agradecida, uma ótima tarde, fiquem com Deus. Valéria Giglio Ferreira. Muito agradecida. Daqui a pouco eu vou falar com Aguinaldo Rodrigues da Silva. Sociedade Recreativa. E a recreativa? Foi para o beleléu? Não. Estão tentando reavivá-la? Puxa, é uma tradição, hein? Daqui a pouco, por um intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca.
Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Aguinaldo Rodrigues da Silva, ele é o novo presidente da Sociedade Recreativa. Teve a coragem de assumir o posto, porque sabe-se que o clube teve vários problemas, dívidas e etc. Para pegar um abacaxi desse, só o Aguinaldo. Boa tarde, Aguinaldo. Muito boa tarde, Morandini, vocês do Larga Brasa. Realmente... Também foi radialista, viu que conhece a coisa, né? É uma missão difícil. Assumir a recreativa com todos os seus problemas e tal. Todavia, viu, Morandini, eu estou assumindo em nome de vários sócios que querem preservar a recreativa, uma entidade de 111 anos. Pois né? é, tradicional, era um ícone em Ribeirão, né? Isso, né? Tradicional em Ribeirão Preto, um patrimônio de Ribeirão Preto, eu diria, não é? Então, essas coisas não se pode jogar assim a esmo, não é? Ela foi realmente, nos últimos 10, 12 anos, muito mal administrada, mais por vaidade do que por competência. Não é? Então, agora, esse grupo, que eu estou à frente deles, estamos aí, revigorando o recreativo. Você vai ver, eu te dou 6 meses até nós acabarmos de acertar tudo e vamos colocar em atividade tudo aquilo que foi largado de lado, você vai ver o que vai ser a recreativa. Agora, explica uma coisa. Houve uma dívida violenta, inclusive com questões trabalhistas, que são assim, quase que impagáveis, né? A não ser que se faça o refis e que se consiga pagar o refis. E houve também o abandono de alguma... Por exemplo, o restaurante da Recreativa era algo maravilhoso. Perfeito. Com um dinheiro não muito alto, você conseguia almoçar bem e dentro de um ambiente muito gostoso, é isso? Isso. Vamos falar da dívida. Realmente uma dívida alta. Não é? É quanto, mais ou menos? Olha, de dívida trabalhista, uma casa de uns 8 milhões. 8 milhões? 8 milhões. Né? Trabalhista. Conseguimos pagar o... só trabalhista. Trabalhista. Depois nós temos as outras dívidas fiscais, né? Junto à Receita Federal. Sim. E tal, que vai dar, eu diria para você, mais uns 30 milhões. 30 milhões, 38. Tá certo? Bem, bom, e qual é o universo dos associados? Hoje nós estamos com 5 mil associados efetivos, né? Sim. E tem os adicionais, que é a família, né? Sim. Filhos e tal. E parece que agora os que são sócios aqui da área central também podem frequentar o clube de campo. O clube de campo. E vice-versa, né? Quer dizer, porque não é outra coisa também inacreditável, né? Que são 2 clubes e cada um com associados diferenciados, né? E dívidas conjuntas. Eu nunca vi isso. Não é? Agora explica uma coisa. Não? Eu ouvi dizer, acompanhei até, que o clube estaria sendo vendido. E havia já um interesse de um determinado grupo para fazer no clube
alguns investimentos em termos de hotelaria para que nós tivéssemos já locais para jogos, tipo bingo e outras coisas mais, que não seriam jogos de azar. Isso foi por terra? Olha, você sabe que o clube de campo é uma área nobre. Sim. Então, propostas você tem várias, não é? Tem pessoas investidores que querem até tirar proveito da problemática da recreativa com propostas estúpidas, desculpe o termo. Não é? Sim. Então, nós tivemos uma empresa que fizeram um contrato com essa empresa para ela explorar todos os cantos da recreativa e foi o maior fracasso. Tá certo? Foi o maior fracasso. Uma empresa? Essa empresa, que foi lá para a recreativa. Não deu certo? Não deu certo. Tanto que foi proposto um distrato e nós estamos fazendo eles aceitaram? Aceitaram, porque, na verdade, não fizeram nada, colocaram um jogo dentro da recreativa ilegal. Que jogo que era? Era bingo. Bingo? Dentro da recreativa? Dentro da recreativa. Foi a polícia lá? A polícia foi lá, fechou e coisa mais. Aí. Quer dizer, a recreativa é uma casa de família, das famílias de Ribeirão Preto. Né? Você coloca lá jogos ilegais lá dentro. Então foi problemático. Né? Graças a Deus, saíram da recreativa. A recreativa agora foi retomada. Vendida por 60 milhões, é isso? Bom? 60 milhões? O quê? Era o valor da negociação? Não, os valores eu não sei falar para você. Né? Não chegou ao meu conhecimento. Então. Você já chegou e... Não, eu acho que os valores foram valores muito baixos. Isso foi uma forma de aproveitar do momento. Entendeu? Muito bom. Tá? Bom, mas então... eu estou falando da problemática para ver a solucionática. Sim, nós estamos solucionando o problema primeiro, que é o mais grave, que é o trabalhista. Como é que vocês fizeram? Olha, nós temos... Tem um refis que vai até dia 30. Sim, agora. Mas tem um outro refis que está sendo aprovado lá pela... tal, que está em condições melhores. Se ele passar no dia 30 agora, vai até 30 de outubro. Então, esse aí nós vamos aguardar. Sim. Ok? O problemático é o trabalhista, porque você está mexendo com famílias, com pessoas... Quantos funcionários estão dependendo desse acordo? 160 funcionários. 160? E hoje a recreativa tem quantos funcionários? Hoje ela está com uns 120. 120? 120. Já chegou até 300? Sim, chegou até mais. Né? Chegou a ter mais de 500 funcionários, né? Na fase áurea da recreativa. E vamos assim, os insumos para a piscina continuar funcionando, a sauna continuar funcionando e o time, vamos dizer, o time não, mas a quadra, o campo de futebol e de esportes. Olha, as administrações anteriores terceirizaram tudo. Terceirizaram piscina, terceirizaram sauna, enfim, tudo que é aquilo que dá rentabilidade para a recreativa, eles terceirizaram. Então, o terceirizado ganhava o dinheiro e a recreativa pagava o pato do negócio. Não é? Então, nós estamos retomando toda essa atividade, inclusive do restaurante, que foi terceirizado e fechou, não é? Por maus cuidados. Então, nós estamos recuperando tudo isso. Vamos voltar com o restaurante, com as lanchonetes dentro do clube. Não é? Vamos passar a organizar as escolinhas de esportes. E nós temos uma área lá que tem que ser isso. Sim, porque exato. senão você perde. É aquela área da Tibiriçá. Não é isso? Exato. É uma área que é do município, é comodato. Isso. E tem que ter o esporte para fazer as escolinhas. Sim, aliás, a recreativa, a prevalência da recreativa tem que ser o esporte. Entendeu? Lá é uma casa de esporte. Sociedade recreativa e de esportes. E de esportes, não é mesmo? Então, é isso aí. Nós estamos recuperando essas coisas perdidas, Bonaldino. Você foi um cara, você frequentou a recreativa, você sabe o que é recreativo, não é mesmo? Palestra recreativa, regatas. A recreativa em particular foi uma sociedade elite, da elite de Ribeirão Preto, frequentava a recreativa. Eu ia por convite. Os amigos arrumavam o convite. Eu me lembro da recreativa inaugurando aquela parte da 9 de julho, por exemplo, com o Ceno Mazeto. E eu lembro de você como repórter. Foi. Trabalhando, eu também, né? Trabalhando lá como jornalista. Eu trabalhava na PR7 também. Isso, não é mesmo? Então, isso aí, a recreativa, ela tem uma história muito grande com o Ribeirão Preto. Agora explica uma coisa.
Nessa situação não houve uma cisão, porque você rompeu um contrato, precisa ter coragem. Sim. Rompeu um contrato que estava colocando a recreativa dentro de uma ótica que para alguns era legal, para outros ilegal. E a polícia diz que é ilegal. Né? E, obviamente, você obstou, impediu interesses que ficaram contrariados. Você tem essa turma contra você? Não, olha, na verdade, esse distrato, viu, foi até consenso. Foi consenso. Tá certo? Eu tenho a impressão que o que eles imaginavam em fazer, acho que não deu certo. Estavam pensando até em fazer um hotel lá, né, no clube de campo? Ou começaram a fazer? Não fizeram. Não fizeram nada, você quer saber? Não mesmo? Nada. A recreativa vinha numa decadência. Muito cacarejo, pouco ovo? Isso, exato. Vinha numa decadência enorme. Tudo que a recreativa tinha foi fechado, né? Restaurante, lanchonetes, jogos esportivos. Né? Então, tudo isso foi paralisado. Então, nós estamos reavendo tudo isso. Nós estamos começando a recreativa praticamente do zero. Né? Reabrindo... Bom, quero saber o seguinte, e dinheiro tem? Olha... Não, quero saber, como é que você toca? Olha, mas mês a mês. Nós fizemos um chamamento voluntário do sócio, né? Além da mensalidade. E houve resposta? Houve resposta. Né? Você teve mais de 1.000 sócios dando R$100. Né? R$100? R$100. E quanto é que você, por mês, gasta? Isso aí só de funcionários nós gastamos 350 mil. Bom, mas você tem outro aporte daqueles que pagam as suas mensalidades? Olha, nós temos no clube de campo, né? Que final de semana, sábado, domingo, vai muita gente. Então você tem lá as lanchonetes estão nas nossas mãos. Então você consegue ter um faturamento. O resto está tudo terceirizado aí. Tudo terceirizado. Que nós Até a sauna, né? Até a sauna. A sauna, a partir do final do mês, volta para a recreativa. Né? Então, nós já estamos preparando aí como receber os associados dentro de uma nova dinâmica, mais barata, você entende? Com preços mais suaves. E a piscina terceirizada ainda? Não, assim... Voltou? Não, voltou. Agora, não terceirizaram aquela área do município, né? Não, lá não pode, pelo amor de Deus. Né? Não. Lá tem que ser preservado, foi feito foi comodato. Sim, claro. Já foi aumentado o prazo. Foi ampliado o prazo. Isso, tá. Mas tem as penalidades se não cumprir, não forem cumpridas, tá certo? E nós temos um plano espetacular. Quem mais está com você nessa empreitada? Olha, tem o Valdo Barreto, né, que é um empresário de Ribeirão Preto. Tem o Alexandre Pares, também empresário. Tem o Alexandre Duarte, que é um engenheiro do ramo da agricultura. Comerciantes. Olha, nós temos vários nomes que deram peso à administração, você entende? E pessoas que... Foi eleito quando, Aguinaldo? Eu fui eleito agora, no início do mês. Esse mês? Há 4, 5 dias. Primeiro teve que tomar pé, né? Foi... Para ver se dava para não se afogar. Uns 2 meses, 2 semanas para você tomar pé. Porque a cada dia era uma novidade que aparecia. Entende? Uma nova atração. Mas, foi bem, tá? Nós estamos com vontade, isso que é importante. Eu quero perguntar mais coisas, só quero fazer uma chamada, porque daqui a pouco um grande amigo meu, o Dr. Brasil Salomão, inclusive contemporâneo da Faculdade de Direito, vai ser entrevistado pelo Kiko Magrini, porque ele vai receber, no dia 29 da Câmara Municipal, o título de cidadão ribeirão-pretano. Ele que é de Pinhal, veio para cá, saiu um pouco um tempo, voltou, aqui se formou, está há muitos e muitos anos trabalhando e oferecendo empregos e lutando em prol de Ribeirão Preto. Dr. Brasil Salomão, daqui a pouco, vai ser entrevistado pelo Kiko Magrini. E nesta semana ele virá aqui para fazer uma exposição da sua vida, do seu trabalho, da sua família, tá? Com o nosso programa. Então, daqui a pouquinho, no holofote, Dr. Brasil Salomão. Aguinaldo, você é nascido em Ribeirão Preto? Sim, nascido e criado. Quem é seu pai? Mário Rodrigues da Silva,
professor, né? Foi inspetor do ensino, delegado de ensino em Ribeirão Preto. Você estudou aonde aqui? O Tonel Mota. O Tonel Mota sempre foi referência. Tonel Mota. Depois eu fui para a UNAERP, né, da associação ainda. Sim, né? Associação de Ensino. Foi fazer química. E trabalhando no rádio. É verdade. Rádio e jornal. É verdade. Depois você entrou para o ramo, inclusive, do setor de limpeza, né? Antes eu tinha uma joalheria, você lembra? Eu lembro. Né? E depois no setor de terceirização de serviço. Sim. Né? E mais, você chegou até a ser da associação comercial, né? Presidente da associação e tal. E depois agora no setor de turismo. Com a Sindicato de Turismo. Exato. Ô, Aguinaldo, Ribeirão Preto tem jeito? Olha, tem jeito. Você que conhece Ribeirão, vivencia Ribeirão, nasceu em Ribeirão, Ribeirão tem jeito? Tem jeito. Tem muita gente boa em Ribeirão Preto, Morandini. Você está vendo muita gente agora, capaz. Está vendo muita gente com vontade de ajudar também. É isso, tá certo? Vejo muita gente capaz em Ribeirão Preto. Nós já vivenciamos em Ribeirão Preto coisas piores, né? Aqui entre nós. Tá momentos certo? mais difíceis. Mais difíceis, né? Ainda mais você que militou na política, foi prefeito em Ribeirão Preto, não é mesmo? Pouquinho tempo. Você tem uma história. Você tem uma história. Isso sem falar na vereança, que você presidiu o Legislativo. Você tem uma história muito grande na política em Ribeirão Preto, você a entende muito bem, entende? Você consegue levá-la bem. Mas eu tenho acompanhado através de jornal, na época nós escrevíamos em jornal. Sim, claro. A história de Ribeirão Preto, nós conhecemos pessoas valorosas nessa cidade. Tem gente que ama essa terra, né? Exato. Tem gente que ama essa terra. E você está vendo isso lá, o pessoal está te ajudando. Exatamente, tá certo? Pessoas que querem preservar a recreativa como história, né? E estão lá presentes comigo, lutando e ajudando, e nós vamos conseguir. E agora os funcionários, você está fazendo acordo com eles? Eu vou pagar os funcionários. Vai pagar? Essas dívidas que já estão ajuizadas, não é? Sim. Nós vamos pagar, todos eles. Tá certo? Isso vai ser uma maior conquista da recreativa. Né? O processo que está sendo feito, Morandini, é evidentemente um processo... Vai ser um acordo, né? Você vai pagar um acordo, como faz na Justiça do Trabalho. Isso. Na verdade, nós temos vai ter um aporte financeiro, eu me reservo, que ainda está em andamento e tal. E esse aporte financeiro nós vamos pagar todos os funcionários. Vai ser uma revolução na recreativa. Agora, para fornecedor, deve muito? Deve. Eu vou dar um dado para você. Na casa de 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão é pouco, perto do que você tem aí. Perto do que você tem aí, pelo amor de Deus. E com fornecedor você consegue se ajeitar, parcelar. Se a prefeitura no passado conseguiu, você imagina. Mas é só o fato de você liquidar essas dívidas pendentes, trabalhistas, que denigre a entidade. Tenho certeza que o sócio vai voltar. Olha, nós perdemos um espaço de 6 meses, Morandini, mais de 2 mil sócios. 2 mil foram embora? Faz 6 meses. E sobraram quantos? Então, hoje nós temos 5 mil efetivos, né, o titular, e 10 mil com os dependentes. Então, são 10 mil. Dá para tocar, dá para segurar. Dá para segurar. Nós temos uma renda ainda razoável, entendeu? Não, e o clube tem um histórico, né? Não há dúvida. Tem um patrimônio grande. Nossa, patrimônio moral. Também. Agora, me diga uma coisa. O clube tem quantos anos? 111 anos. 111. Como é que estão as instalações do clube? Preciso de reforma? Sim. Nesses últimos 6 meses que estava com essa empresa, inclusive, a manutenção foi péssima. Então, realmente, muitas áreas do clube foram até abandonadas. Não é? Mas nós vamos recuperar. O clube de campo demanda mais cuidados, né? O clube de campo tem aquela vantagem, aquele verde, aquela maravilha que está lá, não é? Um dos mais lindos do país, né? E há a possibilidade também, se os sócios aprovarem, algumas áreas serem, vamos dizer, vendidas para a construção de residências ali. Foi sugerido até fazer uns pequenos bangalôs lá, para o pessoal ir no final de semana. A recreativa construir, né? E alugar. Já tive associados, inclusive,
que querem até comprar um lote e construir lá. Porque lá é uma área maravilhosa. Maravilhosa. Né? E fora as instalações também são amplas. Amplas, várias piscinas, é uma beleza. Você usaram mais para casamento, né? Sim. É isso? É. Aguinaldo, qual é o prazo que você dá para dar uma reviravolta? 6 meses, Bonantini. 6 meses. 6 meses. Eu não tenho um curto prazo que eu quero revigorar aquilo que foi fechado. As lanchonetes, o restaurante que você conhece, né? E nos 6 meses é para pôr aqueles salões, que são vários, né? Mas me diga uma coisa, o baile das araras. Arara vermelha, né? Isso aí, arara vermelha. Arara vermelha. Entendeu? O baile dos carnavais. O carnaval da Recreativa. Você vai fazer voltar isso? Olha, o da arara é um marco. É um né? marco. Esse eu vou procurar histórico. fazer. Histórico. Tal. Marco aniversário da entidade. Não é? E o carnaval... E tinha o hula-hula também, como é que é o baile do Havaí? Do Havaí, sim. Havaí. São os eventos sociais. Quando a gente era jovem, estava doido para ir lá. Pensou, rapaz? Nossa. Aguinaldo, sucesso para você. Muito obrigado. Que Deus te ajude e que o povo continue te ajudando também para salvar a Recreativa. Obrigado, Bonantini. Eu convido os seus telespectadores a comparecer à Recreativa e para mim será uma alegria. Porque num pequeno espaço você falou tudo, viu? Quase. Obrigado, quase tudo. Faltou um pouquinho. Um abraço para você. Obrigado, Bonantini. Não se esqueçam, daqui a pouco, o doutor Brasil Salomão vai falar com o Kiko Magrini. Ele vai receber o título de cidadania da Câmara Municipal, sexta-feira, dia 29. Certo? É importante você ficar sabendo. E nesta semana eu vou ouvi-lo. Obrigado a você. Até amanhã. Larga Brasa na TV.